Eu não queria ter que fazer esse vídeo e eu não sei exatamente qual vai ser o futuro desse canal, mas eu preciso vir dar uma nota de esclarecimento para vocês. Para quem me acompanha aqui há um tempo, sabe que desde o início desse canal, a minha proposta sempre foi tentar trazer provocações para a vida das pessoas que pudessem agregar de alguma forma. Então, quando eu trouxe reflexões a respeito de qualidade de vida, de saúde mental, de felicidade, muitas pessoas se sentiam realmente beneficiadas pelo conteúdo, né? Entendiam que aquela mensagem tinha um poder benéfico para as suas vidas e isso me incentivava bastante a continuar com o canal. Mas, como vocês já devem saber, nem tudo são flores. Tá, tá bom. Chega desse clickbait sensacionalista e tudo mais. Vamos falar sério agora. Realmente esse vídeo é uma nota de esclarecimento, mas não tem nenhum tipo desse clima triste ou seria o fim desse canal. Não. Eu espero que não, na verdade, né? Bom, esse vídeo, na verdade, ele é uma nota de esclarecimento, primeiramente para agradecer a cada um de vocês que vem me acompanhando e principalmente que tira um tempinho do seu dia aí, da sua rotina, para poder vir aqui nos meus vídeos para poder comentar coisas que são coisas benéficas, né? Muitas vezes surgem elogios, surgem até mesmo agradecimentos, né, pela mensagem e pela forma como talvez eu transmita esse conteúdo, mas em particular alguns comentários para mim fizeram muito sentido ultimamente e que é o motivo desse vídeo. Talvez se vocês estejam estranhando, pela primeira vez eu estou fazendo o vídeo olhando mais para a câmera, né? É claro que às vezes eu olho para baixo ou para o lado e eu não tenho esse costume de ficar 100% do tempo olhando para a câmera, mas esse é o primeiro ponto dessa nota de esclarecimento, que é sobre melhorias para esse canal, né? Já fazem alguns meses que eu venho trazendo os vídeos em um mesmo formato, né? Tentando olhar de lado. E é algo que eu achava interessante, até mesmo para caber nesse cenário que ele é meio torto assim, né? E que eu acho que simulava, né? Aqueles cortes de podcast em que o entrevistado não está olhando diretamente para a câmera, né? Ele está meio que de lado assim, porque ele está conversando com uma outra pessoa, mas durante o corte mesmo você só vê ele, né? Dificilmente a câmera pega os dois. Mas enfim, acho que vocês entenderam, né? E aí a minha ideia era trazer mais ou menos algo parecido com isso, né? Mais recentemente um comentário me trouxe essa luz de que eu poderia tentar algo diferente, né? Esse comentário veio de alguém que assistiu um vídeo e quis trazer pontuações que foram para mim extraordinárias, né? E uma delas era essa, né? Por que você não olha para a câmera? Eu acho que seria um jeito de talvez gerar uma conexão maior com o que você está falando e até mesmo com você. E isso talvez prenderia mais no vídeo. Então eu vim aqui testar esse formato e esclarecer para vocês que eu estou buscando cada vez mais melhorar nesse canal. E cada vez que vocês vão lá e comentam, dão sugestões, né? Isso me ajuda demais, né? E eu estou tentando melhorar todos os dias. Bom, o segundo ponto que eu queria conversar com vocês também, aproveitando esse vídeo, é sobre uma outra parte daquele comentário que trazia sobre a ideia de os vídeos talvez serem mais dinâmicos, né? Nesse ponto, eu gostaria bastante da ajuda de vocês, porque para esse tipo de conteúdo, que é um conteúdo que traz uma visão mais de reflexão, né, de provocações e muitas vezes tem um cunho filosófico, traz referências da psicologia, da neurociência, né? Eu acho que talvez trazer algo muito fantasiado, talvez com edição ou com muitos cortes seco, talvez não, né? Muito provavelmente tornaria o vídeo realmente mais dinâmico, mas eu talvez acho que sairia um pouco do que é a ideia desse vídeo, né? E em consonância, mas juntamente a isso, eu também acho que talvez seja importante para a gente, enquanto sociedade, exercitar um pouco dessa paciência, né? Eu falo isso por quê? Porque recentemente
recentemente, assim, nos tempos atuais, né, a gente é constantemente alvo de muitas... como é que fala? É porque eu não quero usar uma palavra por conta do alcance do YouTube, né? Mas são disparados em nós constantemente conteúdos muito dinâmicos e que são basicamente fontes de muita dopamina, serotonina. Então, esses aplicativos de scroll, né, de ficar rolando para cima, por exemplo, eles têm muito essa função, né? Até muito provavelmente, quer dizer, supostamente, já com essa intenção de tornar as pessoas cada vez mais ali, né? Enfim, tornar algo realmente viciante, traz essa ideia, né? Só que, assim, a gente já tem muito conhecimento, assim, do que isso pode gerar e quais são os prejuízos, né? Desse tipo de comportamento, até mesmo para o cérebro, né? Ficar constantemente sendo disseminadas ali provocadores de dopamina, de serotonina. Talvez seja interessante para nós acalmar as coisas, ver um vídeo mais longo, menos dinâmico, até mesmo para a gente exercitar esse jejum de dopamina, né? Mas enfim, da gente realmente abrir mão um pouco desse tanto de estímulo constante que é basicamente o universo hoje, as redes sociais e enfim, acho que o mundo como um todo é muito acelerado, né? Mas eu queria então a minha vontade aqui, né, o que eu peço para vocês basicamente é conselhos, né? Se vocês, enfim, acham que eu deva abrir mão, talvez, desse exercício e fazer mais dinâmico, enfim, para mensagem atingir mais pessoas, ou se eu continuo trazendo nesse formato e as pessoas vão se acostumando com isso, né? Eu queria a opinião de vocês, tá? Porque, como eu sempre falo, né, nesse canal, nada é tão simples e as coisas são complexas por natureza, então existe sempre esse dilema, né? Que é trazer algo nesse sentido, talvez eu diminua o alcance da mensagem, e eu acho que a mensagem talvez seja importante para as pessoas, mas ao mesmo tempo também, quando você não tenta trazer algo que você acredita também, você basicamente está aniquilando sua própria autenticidade e algo que você acredita para tentar caber, né, num formato que você não necessariamente concorda, né? E bom, puxando o gancho que eu já comecei a emendar aqui e falar bastante, o terceiro ponto do comentário, e talvez para o futuro desse canal, é sobre talvez a minha linguagem muito rebruscada, eu acho, né? Eu não lembro o termo exato que foi falado. Mas isso realmente eu reconheço, e como eu sou muito acostumado a falar em seminários, em eventos, palestras, enfim, você acaba criando um certo vício de linguagem, né? E como vocês percebem, eu não tenho cortes, eu simplesmente ligo a câmera e começo a falar sobre um assunto que eu acho interessante e que eu gostaria de dividir com vocês, mas eu acho que talvez eu precise melhorar nisso também, né? De às vezes perceber, olha, se tá pegando pesado na linguagem, né? Às vezes você fala muito rápido termos macro, micro, epistemológico, né? E aí a gente acaba se perdendo na reflexão. E isso realmente eu considero que seja um erro meu. É claro que talvez eu acho que seja meio que consequência dos assuntos que eu trago. Então, como eu falo sobre filosofia, psicologia, neurociência, de muitos anos de estudo e de vida prática também, né? Às vezes é difícil fugir, né, de uma linguagem mais rebruscada. O paralelo que eu faço é, por exemplo, com o mundo do direito, né? A advocacia, da lei ali, existe quase que uma linguagem própria desse universo que, se você não está muito familiarizado, realmente fica difícil de compreender, né? Mas eu acho que é em qualquer área do conhecimento, né? Existem termos técnicos, existe uma linguagem que ela é quase que um pré-requisito para você conseguir compreender o conteúdo como um todo. Mas bom, no mais é isso. Quase 10 minutos de vídeo de novo. Eu peço que vocês, se puderem, então, deem opinião, me ajudem a saber qual será o futuro desse canal. Se eu continuo no formato olhando para o ladinho e conversando mais lentamente, ou se vocês preferem esse estilo olhando para a câmera, um pouco mais tortinho assim, mas também mais solto talvez, e com uma linguagem menos rebuscada, menos direta, como se fosse uma conversa mesmo, né? Eu peço essa ajuda para vocês para eu saber para onde eu vou
e pensando sempre em poder agradar vocês que fazem com que esse canal faça sentido, né? Porque se não são vocês, então basicamente seria eu falando para uma câmera, né? Enfim, ou para a parede, tá? Acho que daria no mesmo, né? Mas no mais é isso, toda a minha gratidão. Peço que se vocês estiverem gostando, se inscrevam no canal, compartilhem, deem o like e comentem, por favor, que isso me ajuda bastante, tá bom? Toda a minha gratidão e até o próximo vídeo.